E hoje nós vamos falar sobre degustação de doces finos de casamento, que muita gente deve ter dúvida, né? Quem está no ramo já tem o seu procedimento, né? Mas quem está iniciando ou gostaria de iniciar, então hoje eu vou dar algumas dicas de como funciona uma degustação. Eu vou contar para vocês como que eu faço nas degustações, quando eu recebo os noivos. Então vamos lá, a degustação de doces finos. Deve-se cobrar ou não? O que vocês acham? Vocês acham que as doceiras cobram pelos doces da degustação ou não cobram? Pois é, vamos lá. Tem cidades, estados, né? Tem estados que eu tenho ouvido eu tenho lido, eu tenho visto alguns vídeos de algumas doceiras, né? Tem estados no Brasil que tem doceira que cobra a degustação. Por quê? Elas acham que aquilo é um custo, que sai caro para elas uma degustação, e depois os noivos vão embora e não dão nem satisfação. Então tem algumas que optam por cobrar, porque enxergam aquilo como um custo. Aqui em Jundiaí, eu principalmente, e eu sei que aqui em Jundiaí, as doceiras que eu conheço não cobram. Eu acredito que aqui é 100% de que não há cobrança na degustação. Por que não tem cobrança? Porque, gente, degustação não é gasto. Degustação é um investimento. Você pode gastar ali, sei lá, uns R$30 numa degustação e ter um retorno de uns R$2.000. Então, degustação não é gasto, não é custo, é um investimento que você está fazendo. E como que os noivos vão conhecer seu doce se não fizer uma degustação? Você vai vender seus doces para eles? Eu acho que faz muito sentido, né? Respeito às que cobram, lógico, mas a minha prática não é cobrar degustação. Porque esse é o momento em que você vai estar conquistando o seu cliente, você vai estar apresentando o seu produto e tentar conquistar os seus noivos. Então, eu nunca cobrei a degustação e nunca pretendo cobrar. Então, como que era o meu dia a dia na degustação? Como todo mundo sabe, ela tem muita importância. É um momento muito especial para os dois, tanto para a doceira que está tentando conquistar aqueles noivos, como para os noivos que estão ali tentando escolher seus doces para realizar o sonho deles. E como eu costumo dizer, doceira não faz doce, doceira realiza sonhos. Doces finos de casamento a gente realiza sonho, porque ali está envolvido muitos sonhos, principalmente das noivas. Tem noivas que sonham desde criança, com aquele casamento lindo, uma mesa linda, cheia de flores, uma decoração linda. Então tudo isso faz parte de um sonho. E os doces também fazem parte deste sonho. Então por isso que eu falo que nós confeiteiras não fazemos doce, nós realizamos sonhos. Então, durante essa degustação, os noivos têm muitas dúvidas. Oi, Márcio, tudo bem? Os noivos têm muitas dúvidas. E é nesse momento que você vai fazer o seu papel, que você vai orientar. Eu costumo dizer que nas minhas degustações, eu dou uma consultoria para os noivos. Eu ensino muitas coisas. Eles chegam com muitas dúvidas. Então eu explico muitas coisas para eles, não somente no que envolve os doces. Eu explico também
todo o universo do casamento para eles. O que eles têm que ficar atento, como eles têm que proceder em algumas coisas. Então eu ensino muita coisa para eles. Minha degustação, ela costuma demorar 1h30 a 2 horas, porque eu não tenho pressa, a gente conversa muito, eu gosto muito de conversar, de explicar. E se for noivo, então, que gosta de conversar, aí o papo vai longe, né? Daí não acaba mais. Então eu tenho o maior prazer em estar conversando com os noivos, estar explicando tudo para eles, tirando todas as dúvidas. Então é nesse momento em que você vai conquistar esse cliente. É no momento da conversa, não é só no momento em que eles estão provando o doce. É no momento onde você vai mostrar confiança para eles. Você vai mostrar segurança, a segurança que você tem ao fazer os seus doces, a sua experiência, a sua autoridade em relação ao que você faz. Você tem que estar bem apresentável. Esse negócio de confeiteira vestir doma, avental, só para dizer que tá de confeiteira, não. Isso não existe, gente. Quando tá fazendo a venda, você não é confeiteira, você é uma empresária. Você está fazendo uma negociação. Então, coloca uma roupa bonitinha, bem vestida, tudo bem limpinho, porque você tem que passar autoridade. Se você vai lá toda mulambenta lá, eles vão falar, não. Você tem que estar apresentável, porque hoje a identidade visual, não só hoje, né? Sempre, gente. A identidade visual é muito importante e hoje ela está muito mais importante. Hoje se fala muito de identidade visual, onde além de você apresentar o seu produto, você está se apresentando, é de você que ela vai comprar, não é da tua empresa. Então você tem que estar muito bem apresentável, porque isso gera confiança também. Pode não parecer, mas gera, viu, gente? Então é nesse momento, na hora da conversa, na hora da apresentação, na hora que você vai expor o seu produto, é nesse momento você tem que passar confiança. Quanto mais confiança você passar para os seus noivos, mais eles vão desejar trabalhar com você, desejar o teu produto. Eu fechei muitos contratos, não apenas pelo meu doce, mas eu confio também no meu doce, e meu doce é muito bom. Mas não só por isso. Eles mesmos falavam, seu doce é muito bom, mas nós confiamos em você. O atendimento que você dá, ele é muito diferencial. Porque olha, gente, qualidade não é mais diferencial. Qualidade é obrigação. Então, qualidade todo mundo tem. Então, você tem que ter um diferencial. Você tem que encontrar um diferencial no seu atendimento, no seu produto, para você conseguir conquistar os noivos que estão ali do outro lado da mesa. Então, isso é muito importante. Um outro ponto, o local da degustação. Olha, o local, ele pode ser na sua casa. Se você não tiver, que nem, lógico, você que está começando, você não vai ter uma sala, você não vai ter um ateliê, nada disso, né? Você que está começando, você vai fazer na sua casa. Mas eu vou contar uma experiência minha. Quando eu comecei, eu tinha uma loja de decoração de festa infantil. Também fazia um monte de coisa. Então lá eu tinha uma salinha super bonitinha e eu atendia os noivos lá. Mas só o que acontecia? Às vezes eu vinha para casa umas 3 horas da tarde, daí eu ficava aqui até as 7 horas da noite. Quando era 7 horas da noite, eu tinha que voltar para lá só para atender os noivos.
E também a gente saía 9, 9h30 da noite, às vezes atendia 2 noivos, 2 casais por noite. Então acabava saindo 10 horas, 10h30, e acabava sendo muito perigoso também. Então, para mim não estava adiantando ter um espaço para atender os noivos. Eu acabei entregando aquela loja e comecei a atender os noivos na minha casa. Por quê? Eu estava ali trabalhando na minha casa confortavelmente. Quando dava 7 horas da noite, né, 19 horas, uns 15 minutos antes eu me arrumava, meia hora antes, né, me arrumava, preparava tudo, os doces eu já tinha preparado lá durante a tarde. Então, às 19 horas eu estava ali só esperando os noivos, não precisava sair da minha casa, pegar carro, deslocar, ter um local alugado, nada disso. Então eu acabei entregando e trabalhando na minha casa mesmo. Então o local para degustação pode ser a sua casa mesmo. Você arruma, você vai ter uma salinha, você deixa ela bem arrumadinha e você atende os noivos ali. Uma outra coisa que é muito importante é a apresentação dos doces quando você for entregar para passar para os noivos. Você tem que colocar os noivos numa bandeja bonita, pode esquecer da água, guardanapo, uma faquinha. Uma faca, sabe por quê? Porque tem noivos que eles não aguentam comer o doce todo. Então, o que eles fazem? Corta na metade, a noiva come metade e o noivo come metade. Não vai ficar um dando uma mordida, o outro dando uma né? Mas muito mais elegante, né? Você tá ali preparadinho, com a guardanapo, água, tudo prontinho ali, certo? E preparar doces bonitos. Não façam amostra de doces menorzinho, pensando assim, é só degustação, fazer doce pequenininho. Não, os doces eles têm que ser feitos do tamanho que você vai vender para colocar na mesa de casamento. Eles têm que conhecer o tamanho do doce. Eles têm que ver ali ao vivo. Não adianta você só ficar mostrando foto, fazer um pequenininho, mostrar foto de um grandão. Não. Você tem que apresentar o tamanho exato que você vai vender. Então você vai preparar os doces sempre fresquinhos, gente. Então existem técnicas, tá? Que você pode guardar brigadeiro, guardar massa de brigadeiro, guardar copinhos de chocolate. Essas técnicas eu ensino tudo no meu curso. Mas você tem que preparar doces tudo fresquinho. O que pode ser feito também? Você teve um casamento no sábado, você vai ter uma degustação na segunda, daí você pode montar uma caixinha, fazer a mais, montar uma caixinha e deixar guardado na geladeira. Daí não tem problema, os doces vão estar perfeito. Mas para degustação tem toda uma técnica para você congelar, para você armazenar os doces, tá? Ou as massas de brigadeiro. Então, tudo isso eu ensino no meu curso. Mas você tem que, os doces têm que ter a mesma decoração, tem que ser do mesmo tamanho. E na hora da degustação, você tem que fazer vários tipos de doce. Quando eu digo vários, por exemplo, um doce que vai coco, um de chocolate, um de nozes, um de frutas e um brigadeiro, que brigadeiro todo mundo gosta. Então, 5 tipos. Na minha degustação, costuma ter 7 tipos de doce. Então, 7 para a noiva e 7 para o noivo. Tem doceiras que costumam fazer diferente. Já faz tipo uns 12, 13 tipos, mas um doce só. Daí cada um come metade. Então, isso é uma dica que eu acho super legal também. Só que tem bastante doce, né? E eu já gosto mais de fazer 7 doces para cada um. E eu também sempre deixo levo, né?
uma embalagem, porque nem todos os noivos conseguem comer todos os doces. Eles não aguentam, principalmente o homem. Mulher até que come bem, mas o homem já não come tanto, né? Dependendo, né? Mas geralmente o noivo não come tanto doce. Então acaba sobrando. Então eu pego aqueles doces, coloco numa embalagem e eles levam para casa para comer mais tarde ou para levar para a mãe. Então eles ficam muito felizes com isso. Então você tem que explicar, conforme vai dando os doces para eles comerem, explicar do que o doce é feito, como ele é feito, para que eles não saiam com nenhuma dúvida sobre o doce que eles estão comendo, ok? Então é muito importante vocês passarem todas as orientações e passar muita confiança para eles também. Eles vêm com bastante dúvida. Olá, Suzana, seja bem-vinda. Os noivos vêm com muitas dúvidas durante a degustação. Então é muito importante você passar muita confiança para eles. Você tem que falar sobre as embalagens. Por exemplo, eu forneço as embalagens de caixinha para os noivos. Então, de acordo com a decoração que eles escolherem, eles podem escolher 3 cores. A decoração vai ser rosa, então eles podem escolher rosa, branco, creme. Agora, se os noivos quiserem uma forminha mais incrementada, mais luxuosa, daí eles compram as forminhas, né? Vai lá na 25 de março lá, que é super baratinho, que é bem mais barato do que aqui, né? Vai lá na 25 de março, compra as forminhas e daí com uns 10 dias antes do casamento, traz as forminhas, eu deixo aqui tudo guardadinha e preparo assim tudo na hora. Uma outra coisa importante também, quem que arruma a mesa do casamento? Esse também é o momento que você vai conversar com os noivos. Quem vai arrumar a mesa? Veja bem, você tá ali falando do seu trabalho, passando toda a sua confiança para eles, passando todo o seu empoderamento, toda a sua experiência. E eles estão super confiantes e assinam o contrato com você. Quem que vai arrumar a mesa? Você, é lógico. Pelo menos eu sou assim. Independente da quantidade de doce que os noivos contratavam comigo, fosse 300 doces, 500 doces, 1000, 2000, 3000, eu sempre arrumei a mesa. Por quê? Porque eu tô ali na frente deles, sou eu que tô vendendo, sou eu que vou fazer. Então, quando chega na hora, eu vou falar uma coisa, gente, eu morro de ciúmes dos meus doces. Nossa, é um terror. Porque você faz ali, eu pelo menos faço com tanto amor, com tanto cuidado. Vou entregar os doces a 10 por hora. O povo tudo buzinando atrás de mim. Falei que eu vou colocar uma etiquetinha no meu carro, bebê a bordo, para pensar que tem nenê ali, né? Porque os doces é tudo igual, eu falo que é igual recém-nascido. Tudo delicado, você tem que ir devagarzinho. Depois, então você vai entregar para uma outra pessoa uma mesa? Ai, eu não consigo, não consigo. Eu mesma vou e faço questão de arrumar a mesa. Porque eu sei combinar os doces com a decoração. Eu sei qual doce fica mais bonito na frente, qual bandeja vai combinar mais com aquele doce, qual doce pode ser empilhado, qual doce não pode ser empilhado. Então, são detalhes tão pequenos, como diz o Roberto Carlos, são detalhes tão pequenos, mas que fazem tanta diferença, vocês não têm noção. Faz muita diferença. Então, olha a decoração, olha as bandejas, daí eu penso, bom, nessa vai esse doce, daí eu vou, arrumo ali. Nessa vai esse doce. Então, eu faço aquela composição harmoniosa da mesa. Agora, imagina, eu chego com os doces lá, entrego para alguém.
uma ajudante, uma cerimonialista. Ela tem experiência em cerimonial. Ela não tem experiência em arrumar mesa de doce. Então, tadinha, ela vai arrumar do jeito dela, não é desmerecendo, mas ela arruma do jeito que ela sabe. Ela vai arrumar do jeito que eu sei, que eu tenho experiência em arrumar. Então, por isso, eu faço questão de arrumar. Uma vez, foi até engraçado. Cheguei lá com umas 10 caixas de doce pra arrumar. Daí a assistente da cerimonialista chegou e falou: são os doces, pode ser que eu arrumo. Eu falei: não, bem, eu vou arrumar. Não, mas minha chefe falou que é pra eu arrumar. Eu falei: não, você conhece, sou eu que vou arrumar. E deu morto. Eu falei: minha filha, se tem duas coisas que ninguém mexe, são nos meus doces e no meu filho. Então você pode deixar que a mesa de doce eu mesma arrumo. E eu arrumei, lógico, né? Porque eu não ia dar na mão de ninguém. Arrumei a mesa, foi linda, maravilhosa. Tirei 1 milhão de fotos e ficou tudo perfeito. Então, gente, esse é o meu ponto de vista. Durante esses 12 anos de experiência, é assim que eu trabalho. Eu não tenho coragem de entregar, chegar lá no buffet e falar: aqui estão os doces, vocês arrumam. Misericórdia. Não tenho coragem. E tem que arrumar muito bonitinho. Não aquela história, né? Os copinhos de cereja, um com o cabinho virado para um lado, outro com o cabinho virado para o outro. Não, gente, vamos pôr todo o cabinho virado para um lado só, né? Pra ficar bonitinho. Tem um brigadeiro que eu faço, é brigadeiro de queijo, com coração de goiabada. Então você tem que colocar os coraçõezinhos ali, tudo alinhadinho. Você não vai colocar tudo tortinho, não. Tem que ser uma coisa muito bonita, muito bem arrumadinha. Afinal, eles gastaram tanto, que hoje em dia doce fim do casamento não tá barato, não. Gastaram bastante, confiaram em você. Eu faço questão. Outra coisa, tem estados também que eu andei ouvindo que eles cobram para que a doceira arrume a mesa. E eu acredito que aqui em Jundiaí não tem essa prática, não. Eu, pelo menos, não cobro. Eu acredito. Bom, tem doceira que cobra, se for menos de 500 doce, elas cobram para arrumar a mesa. Não, eu não tenho coragem. Eu nunca tive essa prática, não. Eu vou e cobro. Então, já chegou dias de... Teve um sábado que eu tive um casamento lá no Parque Aquático. O outro, naquele casamento eu chorei. Mas chorei, viu, gente? Chorei porque eu vou falar pra vocês, caiu meu batom. Chorei porque eu cheguei lá, que eu tava tudo com a hora marcadinha, cronometrada. Era um casamento, às 2 da tarde tinha que estar arrumado no Parque Aquático, em Itupeva. Outro tinha que estar arrumado às 4 na Ponte São João. Na Ponte São João nada, no Caxambu. E o outro tinha que estar em Várzea Paulista. Gente, 6 cidades, tudo com 2 horas de diferença. Então, naquele dia, eu chorei. Porque eu cheguei no Parque Aquático, a decoração, o decorador, eu chorei. E como que eu vou fazer? Deus foi tão bom que deu tudo certo. Arrumei lá, fui depois no Caxambu, que é aqui em Jundiaí, depois fui lá na Várzea Paulista, arrumei o casamento. Então foram 3 casamentos, um em cada cidade. Catei o meu carro e eu voltava, né, para abastecer, porque eu não ia sair com todos os doces dentro do carro para ficar balançando tudo. Eu enchi o carro e fui para Itupeva. Voltei para minha casa, coloquei, abasteci o carro com os doces de Jundiaí, fui lá, arrumei. Voltei para casa, abasteci o carro com os doces da Várzea e levei lá na Várzea. Então, essa é a minha prática. Eu não tenho coragem de dar para outra pessoa arrumar, porque eu sei que eu não faço doce. Eu realizo sonhos. O sonho de uma noiva, eu já casei, eu sei como que é. Nossa, a gente sonha com tudo perfeito. E se depender de mim, a minha parte vai ser perfeita. Os outros, com a graça de Deus também. Mas a minha parte, eu garanto.
Por isso eu faço questão de arrumar a mesa. E com quantos doces se monta uma mesa de casamento? Olha, eu sempre sugiro de 4 a 5 doces. Tudo depende também das condições financeiras dos noivos, né? Se eles podem comprar, olha, eu digo o seguinte: 4 é bom, 5 é joia, 6 é perfeito. Então, a mais ainda, porque quanto mais tem, mais come, viu, gente? Quanto mais tem, mais come. Tudo vai depender das condições dos noivos, né? Então, tinha noivo que falava, não, eu quero uma mesa com muitos doces. Tipo, 8 doces por convidado. Mas eu sempre sugiro 4, 5, de 4 a 6 doces. Aí vai depender das condições dos noivos. E outras coisas também que eu sempre oriento. Pega uns 2 finos, bem bonito, depois vai diminuindo um fino, vamos dizer assim, um fino médio, depois um brigadeiro. Então tem toda uma orientação que eu dou durante a degustação, que eu ensino os noivos como fazer uma mesa bonita também, sem ter que gastar muito, quando eles não têm condições. Então eu oriento como fazer uma mesa bem bonita sem precisar gastar 3 mil reais. Porque às vezes os noivos eles não têm tantas condições, né? Então isso eu entendia muito a condição deles, sabe? Eu sempre tive um ponto de vista que tanto no casalzinho assim mais, como que eu posso dizer, com menos condições financeiras, até o de alta condição financeira, eu dava o mesmo tratamento, sempre tratei com o mesmo carinho. Então, quando eu via que era um casalzinho assim, mais simples, mas queria ter uma mesa bem bonita, então eu dava uma orientação, uma orientação para que eles tenham uma mesa bem bonita, com doce bem bonito, mas de acordo com o bolso deles. E lógico que para classe mais alta também, a orientação é a mesma, só que eles têm um poder aquisitivo maior, né? Então eles têm um poder melhor para escolher. Uma degustação tem tudo isso. Desde o início, vamos recapitular. Desde o início em que os noivos chegam, sua casa tem que estar assim bem arrumadinha. A degustação pode, você que está começando, você que está começando, você que está no ramo, não importa. Você que não tem um ateliê, que isso hoje em dia está muito difícil, ficar tendo 2 ambientes. Hoje em dia as doceiras trabalham em casa mesmo, eu trabalho na minha casa. Então você tendo uma salinha ali bem arrumadinha, uma mesinha para você colocar as coisas para os noivos, tá perfeito, não precisa mais do que isso. O que precisa é você passar segurança para os noivos. Esse é o ponto mais importante. Passar segurança, confiança, credibilidade e um bom doce. Isso também é muito importante. Seu doce tem que ser muito bom. Uma coisa que eu prezo muito nos meus doces, que os noivos também sempre comentavam, que, gente, eu não gosto de doce melado. Para mim o doce tem que ter sabor, não ser melado. Então, todos os doces que eu faço, eu fiz alguma modificação neles, para eles deixarem de ser melados, para chegar naquele paladar perfeito. Então os noivos sempre comentavam, ai, comi uns doces aí que ardia a garganta, nossa, o seu não, eu comia a bandeja inteira e amavam, então justamente deixavam de comer e levavam para casa. E então eles adoravam a degustação porque achavam que o meu doce era super saboroso, que o meu doce não era muito melado. Então eu prezo muito para isso. Eu não faço doce melado, eu faço um doce saboroso. Então você tem que passar confiança, passar segurança e ter um bom doce.
que é na degustação que você vai conquistar o seu cliente. E esse é o momento único que você tem. Nem sempre os noivos vão fechar com você naquele dia. Eles vão ter outras doceiras para fazer degustação. Mas você pode ter certeza que se você deu um bom atendimento e você tem um bom doce, eles vão voltar com você. Eles vão fazer as outras degustações, vão pesar na balança e eles vão voltar. Como muitos voltaram. Minha média de casamento era aí de 100, 120 casamentos por ano. Quem está começando, quem quer começar no ramo, consegue trabalhar, consegue aí fazer de 1.000 a 2.000 doces na semana, com o método que eu tenho, com o método que eu criei. Ok? Então, gente, é assim que se compõe uma degustação. É assim que é o passo a passo de uma degustação. Então, para você conquistar os seus noivos, você tem que seguir essas regrinhas aí que eu falei, ok? Eu agradeço muito quem participou. Toda semana eu vou trazer um assunto novo sobre casamento, sobre doces finos. No meu canal lá no YouTube, Glamour e Bolos com Amor, eu já estou colocando receita de doces finos também. Essa semana eu coloquei uma receita de ouriço de coco queimado, que é delicioso, que é o doce mais pedido pelas noivas. Nesses 10 anos, todas as minhas noivas pedem esse doce. Porque quando elas comem, é impossível não gostar. Olha, até eu que não gosto de coco, esse ouriço é uma delícia. Então dá um pulinho no meu canal lá, para vocês aprenderem a fazer o ouriço de coco queimado. Então, pessoal, muito obrigada pela atenção. Espero que esse conteúdo tenha ajudado vocês. E até o nosso próximo Café com Brownie. Na próxima quinta-feira, trarei mais um assunto sobre casamento. Para quem está querendo iniciar, para quem já está no ramo, eu possa estar contribuindo aí com alguma informação para vocês, ok? Então, um grande beijo a todos, fiquem com Deus e Deus abençoe a todos.